No episódio anterior, outro assassino veio atrás da receita da pílula lendária. O prota decidiu reconstruir a vila e matou o irmão mais novo do líder dos assassinos de flores. Opa, continuação de uma obra que já temos aqui no canal, né? Se quiserem uma próxima parte, já sabem. Yang Lin manda o prota jogar a espada para longe e tirar a roupa dele. E se ele tentar alguma coisinha, vai matar a irmã Jin. O prota manda ela não fazer nada, diz que vai obedecer o que ela falou. Ele joga a espada longe, começa a tirar a roupa, diz que não sabe se sua espada é mais rápida que a bala dela, então vai obedecer ela por enquanto. Qualquer coisa ele chama o seu mestre para assustar ela. Yang Lin com um sorriso na cara, falando isso mesmo, e mostra o seu corpo. O prota começa a mostrar o seu tanquinho. Yang Lin começa a ficar corada. O prota começa a tirar toda a sua camisa. Yang Lin fica babando vendo o corpo do homem. Yang Lin manda ele esperar um pouquinho, dar uma parada. O prota fica surpreso, dizendo que entendeu tudo, começa a rir, tira toda a camisa falando que descobriu a fraqueza dela. Yang Lin não tanca o corpo sexy do homem, desmaia. O prota sem entender nada, fala que ela é muito inocente, não acredita que ela nunca viu um homem sem camisa. Yang Lin babando no chão, ele diz que vai amarrar ela e depois chama a polícia. O prota vê a irmã Jin amarrada, fala que vai levá-la para casa, depois tirar o veneno do corpo dela. Ele deixa a irmã Jin no quarto e começa a se preparar para tirar o veneno dela. Ela joga ele na cama e começa a vir na direção dele. O prota diz que isso lembra de uma cena familiar que aconteceu quando ajudou a Ling a tirar o veneno do corpo dela. Mas como cultivador, isso não vai conseguir tentar ele. Começa a afastar a irmã Jin, falando que vai tirar o veneno do corpo dela. Quando de repente ele sente como se estivesse no campo segurando duas melancias. Nervoso, diz que quase caiu no abismo do pecado. Começa a se concentrar e vira um monge com a mente mais pura, com seu dedo brilhando. Fala que vai começar a remover o veneno, mas parece que vai demorar mais do que ele pensava. Ao mesmo tempo, Shanshan no quarto ao lado começa a escutar uns barulhos estranhos e fica surpreso ouvindo uns gemidos estranhos. Se esconde dentro da coberta para tentar não ouvir nada. De manhã, no outro dia, o prota perguntando se ela não dormiu bem. Shanshan só dando bom dia com a cara toda estranha. Yang Lin volta para a sede dos assassinos. Ela diz para seu mestre que os irmãos Shuras foram mortos e esse Yang não é tão fácil de lidar. A roupa dele para balas. O mestre dela diz que palavras não são provas e fracasso é fracasso. Ele joga uma kunai que cai perto de Yang Lin. Muito puto, manda ela mesmo fazer o serviço. Yang Lin, assustada, diz que está falando a verdade. Pega uma pílula, começa a comer. Ela diz que a pílula que ela comeu é a pílula do apodrecimento. Vai matar ela em 5 dias e pede esse tempo para matar o Yang. Seu mestre pensativo diz que o Yang deixou ela viva para servir como aviso para eles. Mas como seu irmão foi morto, não vai deixar ele em paz. A avó do prota perguntando se ele já vai voltar para a cidade. E não pode ficar mais alguns dias por aqui. Prota diz que tem muita coisa para fazer e não pode deixar o Liu sozinho. Ele pode ficar sobrecarregado. Shanshan diz que logo vai para a faculdade que o prota está. Manda ele ser um bom senpai para ela. O prota rindo, manda ela não causar muitos problemas na faculdade. E diz que o Shinkifu será o responsável pela reconstrução do condado. Então ele vai ficar morando com vocês por enquanto. Ele se levanta dizendo que vai atender as expectativas. A irmã Jin, lembrando do que aconteceu antes, se pergunta se ele é realmente o Yang que ela conhece. Liu revisando os relatórios, perguntando quem fez eles. Está tudo errado e os ingredientes para o vinho dos deuses acabaram de novo. Precisam encontrar outro fornecedor de ervas e começa a se perguntar por que está tão frio hoje. Ele vai fechar a porta, falando que todos os funcionários já foram embora. É melhor ele fechar a porta. Quando ele tá fechando a porta, uma cara medonha aparece dizendo para ele esperar um minutinho. Liu toma um susto vendo um personagem de desenho animado. Dá um soco perguntando quem é esse vagabundo fingindo ser um fantasma. O prota segurando um golpe, fala que ele está muito exaltado. Ele fica surpreso falando: Yang, é você? Dá um cascudo perguntando se o prota acha isso engraçado e por que ele não avisou que tinha voltado. O prota rindo fala que estava apenas brincando com ele, trouxe um negócio para ele. Liu manda ele entrar e se sentar. Começa a servir um café. O prota diz que tem algo melhor que café. Manda ele não ficar surpreso com o que vai fazer agora. Liu diz que é um ex-soldado, nada que ele fizer vai assustar ele. O prota começa a usar sua energia e começa a sair uma cafeteira com os copos de extrato de tomate do seu bully. Liu fica se perguntando o que é isso. O prota diz que achou isso e virou um cultivador. Pergunta se ele quer entrar no caminho da cultivação também. Liu fica nervoso falando: que cultivação? Ele pergunta se as pílulas lendárias e o vinho dos deuses tem algo a ver com isso também. E mesmo se ele pergunta sobre cultivação agora, não sabe como responder isso. E pergunta por que de todas as pessoas ele escolheu logo ele. O prota diz que o motivo de ter escolhido
insólito. Liu conhece muito bem. Quando Liu era mais novo, foi até a casa da avó do Prota para entregar um dinheiro que tinha juntado quando ele trabalhava em meio período, dizendo que como ele não era estudioso, aquele dinheiro era para pagar a faculdade do Yang. E nessa hora o Prota ouviu toda a conversa e descobriu o porquê dele ter parado de fumar, apenas para pagar a faculdade dele. O Prota disse que se não fosse pelo Liu estar gerenciando a empresa esses dias, não teriam chegado até aqui. Dá uma xícara, dizendo que aí dentro tem o vinho do macaco. Eles começam a brindar. O Prota diz que faz tempo que não fazem isso. Liu diz que isso é culpa dele por ter se tornado uma pessoa ocupada e agora não tem tempo para seus amigos. Ele percebe algo depois de beber o vinho, começa a sentir uma grande quantidade de energia vindo de dentro dele. Prota diz que se ele aprender a cultivar, serão capazes de garantir a segurança da empresa. Fala que tem muitas pessoas querendo a receita deles, dizendo que depois que ele comer umas pílulas, logo vai subir no nível de cultivação. Vai indo embora, falando que ainda tem que passar na empresa da Zan, então vai indo na frente. Prota vai entrando pela porta com um sorrisão, se perguntando se a chefe dele ficou com saudades. Na sua frente já tá sua chefe com vários policiais. Ele perguntando o que é isso. Essa é Ning, capitão da polícia. Já fala que ele finalmente resolveu aparecer, pega na mão do Prota e tenta dar um golpe de judô nele. Ela nervosa, dizendo que não consegue derrubar ele mesmo sendo uma faixa preta. Ele pode ser um cultivador. Zhao Nan fala que a pintura que foi roubada ontem não tem nada a ver com o Yang e ele não estava na cidade e ela não pode prender pessoas sem provas algumas assim. Ning falando que como ele é um praticante, deve ter planejado roubar a pintura desde o começo e ela não precisa de provas para prender ninguém, só a intuição dela basta. O Prota para ela, dizendo que não concorda com o que ela está fazendo e ela não pode prender ninguém assim. Ning tentando puxar ele, fala que Yang esteve no condado ancião e logo depois a pintura sumiu. Isso não pode ser uma mera coincidência. O Prota puxa as algemas, mas acaba jogando a Ning em cima dele. Ele fica com um sorrisão falando que está no paraíso. Ning tenta dar um tapa nele chamando de pervertido. Prota segurando o braço dela, puxa eles para trás. Ning fica envergonhada, mandando o Prota soltar ela. Os botões do seu uniforme acabam quebrando com tanto poder. Todos ficam surpresos com o poder dela. Ning criança perguntando de seu pai se ela pode ser um policial quando ela crescer. Seu pai dizendo que ela será uma policial incrível, sendo até mesmo melhor que ele. Ning cai de joelho, dizendo que não poderá mais se casar. Seu soldado mandando pegar o suspeito e botar logo ele na viatura, mas ficam se perguntando, ué, cadê ele? O Prota já tá no meio da rua correndo, falando que assim que pegar o cara que roubou a pintura, vai fazer ele pagar. Uma pessoa chegando no alojamento universitário, abre a porta rapidamente e tira seu disfarce. É o Prota mexendo no celular, fala que a empresa Zhao é muito bem protegida. Uma pessoa comum não conseguiria se filtrar lá. Fala que deve ser um ladrão, que é um guerreiro marcial também. Cultivando, diz que vai pensar nisso depois que terminar de cultivar. Começa a procurar nas suas memórias onde estão os livros que Sirong lhe deu. Aparece um com uma folhinha estranha. Ele diz que é um livro que ajuda a sentir o mundo ao seu redor melhor, como se estivesse analisando tudo. E quanto maior foi o cultivo da pessoa, mais longe ele conseguirá analisar. Ele começa a ver sua vizinha tomando banho. Ela quase terminando o banho, ele fala que quer muito ver o rostinho dela. Ela se vira. Eu acho que nessa hora ele se arrependeu um pouquinho. Ele vomita dizendo que não deveria usar isso aqui de novo. Usando seu bule, fala que agora vai pegar as ervas que conseguiu para fazer uma nova pílula. Diz que antes de voltar para a cena do crime, vai fazer umas pílulas lendárias. Ele volta para a cena do crime dizendo que não tem nenhum policial, hein? Eles não esperavam que eu fosse voltar aqui, né? Abrindo a porta, fala que tem a chave da empresa para entrar. Começa a andar pelo local igual um bandido. Ele vê o local que a pintura estava. Ele pega um papel de dentro da vitrine. Nele tem uma mensagem da chefe dizendo que mandou a polícia embora e não acha que ele seja o ladrão. O Prota tá rindo, fala que ela é mesmo uma boa chefe. Sua marca de bullying começa a brilhar. Dentro de um prédio, uma pessoa dizendo que a pintura com as inscrições do ministro Tang Yang é incrível. A bandidinha dizendo que foi graças à sua infiltração perfeita que conseguiram obter isso. Seu parceiro mandando ela não ser ridícula. Se não fosse o plano dele, nada teria dado certo. Prota já aparece atrás deles, dizendo que eles são mesmo incríveis, hein? Admira muito esse roubo deles. Os dois já tomam um susto e já se viram para atacar, dizendo que como ele sabe o segredo deles, precisa morrer. O Prota já fica surpreso, dizendo que eles parecem ser fortes. Os dois já aparecem de joelhos no chão com os leves machucados. Tang
Long nervoso falando que vai entregar a pintura para ele, mas pede para que ele não mate eles. E como foi que ele chegou até aqui? O Prota fala que todo homem possui um bom plano e o que eles roubaram tem feito ele sofrer bastante. Na verdade, quem descobriu tudo foi a Zebelina, que sentiu um cheiro estranho e mostrou o caminho todo até aqui. Tang Long fala que eles trabalham para várias pessoas e como ele já bateu bastante neles, vai entregar a pintura de bom grado. O Prota pergunta quem foi que contratou eles. Tang Long fala que são guerreiros honrados, não podem dizer quem foi. O Prota pensativo diz que como ele pensava, eles dois são artistas marciais. Ele puxa algo do seu bolso, fala que dentro desse pote tem pílulas lendárias que são boas para artistas marciais. Fala que o valor delas é muito maior que dessa pintura. Se eles disserem quem foi que contratou eles, vai dar essas pílulas lendárias para eles. Tang fica surpreso dizendo que o Prota é o Yang. No grupo de artistas marciais só falam de você. O Prota fala que não tem a receita dessa pílula lendária. E como eles sabem, ele já ofendeu duas grandes famílias de artes marciais. E sua irmã vai vir para a cidade estudar em breve. Se eles protegerem a irmã dele, vai recompensar ele com pílulas lendárias. Tang e sua irmã já ficam com o olhão brilhando, dizendo que a recompensa é muito melhor do que a família é paga para eles. Eles começam a se imaginar chegando no topo das artes marciais. O Prota pensativo diz que parece que a família está envolvida de novo nisso. Fala que assim que acabar com essa confusão, vai se livrar de todos que estão atrás das suas pílulas lendárias. Tang Long entregando a pintura. Com o nosso acordo, vamos proteger a sua irmã assim que ela chegar na cidade. O Prota usando sua aura. Se eles traírem ele, já sabe o que vai acontecer. Vai fazer eles desejarem estarem mortos. No meio da cidade, fala que precisa ir na empresa Zão para encontrar com a Zão Nan. Um policial atrás de uma árvore vê ele passando e já liga na mesma hora para Ning, dizendo que viu Yang indo na direção da empresa Zão e diz que ele está com um negócio longo nas costas dele, que parece ser uma bazuca. Ning fala que não esperava que o Prota fosse tão perigoso assim. Um gordo chamado Liu Yi falando que estão felizes de ver a senhorita Zão ter vindo receber eles aqui. Ela pergunta o que eles vieram fazer aqui. Liu Yi diz que veio aqui porque queria dar uma olhada na pintura que deixou com ela. Zhao Nan fala que não pode fazer isso. Se ele quiser ver a pintura fora do horário normal, terá que pagar $1 milhão para mexer no alarme de segurança. E por que ele quer ver a pintura de forma tão inesperada assim? Liu Yi diz que apenas queria mostrar a pintura para o seu amigo. Ou ela vai dizer que aconteceu alguma coisa com a pintura e ela foi roubada misteriosamente. Zhao Nan braba fica pensando, esse vagabundo veio aqui sabendo que a pintura foi roubada. Ela fala que isso é uma cooperação futura entre as duas empresas. Pede para que ele reconsidere esse pedido dele. Liu Yi com um sorriso na cara fala que ela não precisa se preocupar com isso, falando que nesse cheque tem $1 milhão, dizendo que confia bastante na empresa dela, mas ela continua recusando. Ele deve pensar que aconteceu alguma coisa com a pintura que deixou aqui na empresa dela. Zhao Nan fica sem conseguir responder. Prota já abre a porta com tudo, falando que não tem nenhum problema, mas eles querem ver um produto que já está fora de exibição. Terá que pagar o custo do sistema de segurança, que é 20 milhões, por terem que tirar ela do depósito da empresa. Zhao Nan fica com um sorriso na cara, falando: Yang, você voltou, meu amor. Liu Yi brabo, pensativo, diz que recebeu informações que a pintura foi roubada. Esse moleque deve estar apenas fingindo. Pergunta quem diabos é você. Diz que está disposto a pagar até 40 milhões para ver a pintura agora mesmo. O Prota tá pegando sua mochila e bota ela na mesa. Diz para eles sentarem para conversar calmamente. Puxa uma bazuca e fala que não tem nada que uma bazuca não consiga consertar. Os dois ficam assustados. O Prota dispara, explodindo tudo. Bom, isso era uma imaginação da Ning. Ela nervosa, dizendo que ele é muito perigoso, precisam tirar as pessoas do prédio. Seu soldado pergunta se ela tem certeza que ele virá pelo duto de ventilação. Ning diz que seus instintos nunca erram. Enquanto isso, dentro do duto de ventilação está Yang Lin, dizendo que não tem muito tempo sobrando. Braba diz que finalmente encontrou a empresa onde o Yang trabalha. Agora é só pegar ele. Ning percebe algo dentro do duto de ventilação. Manda os soldados se prepararem agora mesmo. Yang Lin desce do duto. A policial já manda ela ficar parada e não se mexer. O Yang Li fica surpreso com a situação. Ning falando que mal consegue ver a sombra da pessoa. Yang Li já puxa sua pistola e começa a meter os tiros na polícia. Um passa raspando a cabeça de Ning. Ela metendo o tiro de volta, falando que não sabia que o Yang era um especialista de arma de fogo também. Yang Lin, pegando cover atrás de um pilar, fica se perguntando por que a polícia está aqui. Não tem como eles saberem dos planos dela. Ning manda eles usarem a tática A. Eles começam a cercar o pilar. Yang Lin falando que é ridículo eles tentarem cercar ela. Pode ver eles mesmo com essa escuridão. Ning já aparece atrás dela. Ela fica se perguntando quando a polícia chegou
aqui. Yang Li, segurando a arma, fala que não pode deixar ela prender o Yang, ela tem que eliminar ele antes disso. Dá um chute no busto de Ning, que já escorrega longe, falando que sua arma foi pega. Yang Li começa a meter bala nela. Ning desvia dos tiros, pula na direção da Yang Li, acaba agarrando nos melões dela, pergunta se é algum tipo de colete novo. Yang Li dá um grito e dá um tapão na cara de Ning, chamando ela de pervertida. Os soldados ficam surpresos e começam a atirar na direção de Yang Li. Eles se aproximam perguntando se Ning está bem. Ela diz que isso não é normal, toma um belo de um tapão na cara, se vira dizendo que escutou a voz de uma mulher, pergunta se não era o Yang, era um cúmplice dele. Dentro da sala, o Pro tá falando que trouxe a pintura para que eles possam verificar ela. Liu pergunta do seu amigo o que ele acha da pintura. Seu amigo, nervoso, fala que a pintura é verdadeira. Liu fica nervoso, falando que isso não pode ser possível. Começa a se fazer de bobo, falando que parece que houve algum mal entendido pela parte deles, e como já viram que a pintura está salvo, estão de saída. O Prota manda eles entregarem os 40 milhões de dólares antes de irem. Liu dando uma desperta, pergunta de seu amigo se alguma hora ele falou sobre pagar 40 milhões. Seu amigo diz que a memória dele está um pouco ruim, então não lembra de nada. O Prota puxa um gravador e bota a parte que ele fala que ia dar 40 milhões, deixando os dois assustados. Liu diz que tá tudo bem, vai pagar agora mesmo, vai fazer um cheque com o valor. O Prota fica olhando com um sorrisão para Zhang Nan. Ela pensativa, diz que dependeu dele de novo, agora deve um outro grande favor para ele. Um mensageiro dizendo para o mestre do salão do assassino de flores que Yang Li falhou de novo. Ele, muito puto, fala que ela é um lixo, manda seus subordinados prepararem um barco, ele mesmo vai cuidar disso. E acabou. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo: fita, fui!